para que depois nós fizemos o batismo. Nós temos 2 pessoas para batizar. Pastor, para que tudo isso para apenas 2 almas? Porque Jesus morreu e disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se você conhecer o testemunho dessas 2 pessoas, você vai ver que vale a pena. Um dos meninos que nós vamos se batizar, o Yuri, se você quer saber como ele é famoso, compre o livro da graça do pastor Alex, ele está lá no livro. Você vai conhecer um pouquinho do testemunho dele. Eu queria liberar uma palavra para você bem rápido. Prometo que numa hora e meia eu encerro. Abra comigo Atos capítulo 8. Deus abençoe o Júlio, a Mônica, o bebê. É Enzo, né? Lorenzo. Meu Deus do céu. Deus abençoe vocês, este bebê. A irmã do Júlio. Deus abençoe por ter vindo. Deus abençoe por ter vindo. Amém? Atos capítulo 8, versos 26. Ah, Jesus, como tu é bom. Aleluia. Todos encontraram? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No meio do caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para sua casa, sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Eu vou repetir de novo, que é o tema da minha mensagem essa noite. Como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. E o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura de Isaías, que dizia assim, ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, quem é o profeta que está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe começou aquela passagem da Escritura, anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Diga comigo: anunciando as boas novas de Jesus. Versos 36, para quem está perdido, a Bíblia do pastor Alex é uma NVI. Prosseguindo pela estrada, seguiram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo levou. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Alguém pode dar um glória a Deus? Feche os teus olhos. Você que está em casa através da live, os pastores que estão escutando, Deus abençoe. Você que está na sua cama, no seu sofá, no seu carro, você que está na cozinha assistindo a live, que Deus possa abençoar você. Pai, em nome de Jesus, nos ensina essa noite de uma maneira tão tremenda, tão simples e profunda. Nos dá entendimento e sabedoria vindo do alto, que nós podemos explicar com toda delicadeza, amor, porque o Senhor foi sempre delicado e simples na sua palavra. O Senhor sempre usou o amor maior de Deus
para que as pessoas fossem atraídas, não com força e com violência, mas pelo Espírito. Abençoa cada um que está essa noite, os batizados, os que vão se batizar e os que vão decidir essa noite. Então nós te damos graça. Abençoa essa água que está aqui, abençoa essa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Diga assim, ó: tomara que fique mais frio. No Rio Jordão eu batizei 4 almas a 17 graus negativo, 1 metro de neve na beira do rio. Quando eu terminei de batizar a última pessoa, eu batizei um senhor do Natal, do outro lado do Brasil. O guia teve que ir lá me tirar da água, mas havia uma presença gloriosa naquele lugar. Então o batismo, para nós que está com frio, já somos batizados, está muito frio, mas quem vai se batizar é muito 10. Principalmente quando eu sei que hoje eu não preciso entrar na água. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre esse entendimento. Eu queria liberar para você um pouquinho tantas coisas que talvez você não entendeu, ou você que vai se batizar precisa entender. Nós batizamos a partir dos 10 anos. Depois que até os 10 anos as crianças entendem isso, nós o batizamos depois dos 10. Alguns batizam com 12, com 15, não importa, mas nós aqui temos o costume de batizar depois dos 10. Amém? Amém? Deus criou o jardim do Éden, Mateus, e colocou aquilo que Ele mais amou nela. Colocou o ser humano e fez com que os céus e a terra tivessem acesso. Fez com que os céus e a terra fizessem parte do mesmo lugar. Por 600 anos, Adão e Eva o adoraram Deus no final de tarde, no pôr do sol. Você que já viajou de balão na Praia Grande sabe como é lindo. No finalzinho de tarde, Adão preparando sua adoração, Deus o chegava. Só que depois de 600 anos de adoração, o inimigo ficou chateado. Por que o inimigo ficou chateado? Porque ele era o regente de adoração no céu. Lúcifer era o anjo de adoração no céu, que comandava toda adoração celestial a Deus. Só que ele foi expulso porque abriu rebelião. E quando ele foi expulso, ele começou a ficar com inveja do homem feito do pó, que poderia adorar a Deus, e ele começou a ver que Deus começou a se agradar. Então, com o agrado do homem a Deus, o diabo não quis deixar barato e entrou no jardim. E entrando no jardim, ofereceu uma proposta. E Eva caiu na proposta. Sabe por que a serpente, Cláudio, não ganhou Adão na conversa? Porque o homem, ele comete pecado pelo que vê. E a cobra não era o melhor corpo para ele ver. A menina do Darley de 9 anos revelou isso, orando, e Deus revelou para ela. Então a cobra foi para quem não se importa o que vê, mas dá muito valor no que ouve. Então ela derruba Eva, e por causa de uma só carne também o homem cai. E a partir deste momento os céus e terra se desencontraram, foram fechados, porque céu não entra pecado. Entra pecador arrependido, mas não entra o pecado. Existe 2 lugares para eu e você estar, ou no céu ou no inferno. Não tem um meio termo ficar vagando. Ou no inferno cheio de pecado, ou no céu sem pecado, mas arrependido. Então a Bíblia diz em Romanos 3:23 que por causa do pecado, todos nós fomos destituídos da sua glória. Pastor, mas eu não estava no jardim fazendo parte do pecado? Querido, mas também você não estava no Getsemane fazendo parte da cruz. Lugares que Deus mais precisou de nós estávamos ausentes. Então, ao passar dos dias, o homem afastado de Deus, quanto mais nós se afastamos de Deus, mais notória, mais forte e profundo nasce o pecado. O pecado é avassalador e ele é mais profundo do que você imagina.
Quanto mais longe de Deus eu e você estamos, mais profundo são os pecados que nascem em nós. Eu e você podemos cometer tantos pecados que você não tem noção. E eu até fiz a anotação de alguns aqui que você pode ficar apavorado. Os pecados mais pequenos que eu e você vimos, não fizemos. Eu anotei aqui para você ter alguns exemplos. Qual foi de vocês que já almoçou num restaurante e jantou? E uma criança por lá de fora do restaurante pedindo R$1 para comer. Você almoçou, foi embora e não deu nem R$1 e nem doeu no seu coração. Não responde, por favor. Quantos de vocês estavam tomando sorvete com a família no centro de algum calçadão aí da região? E uma família talvez carregando uma latinha pedir R$1. E nós falamos para eles com toda a mentira do diabo, não temos. Ai, irmão, estou sem dinheiro. Sabe o que é isso? É afastamento de Deus. E esse afastamento, o diabo vai colocando dentro de nós esses pecados. E o diabo é tão astuto que ele vai colocando em nós e vai dizendo que não é pecado. Então vai vindo os pecados mais terríveis. A humanidade foi crescendo com guerra. Eu poderia aprofundar em tantos pecados terríveis. Eu poderia dizer para você que uma mãe e um pai, nasceu um bebê menino. Eles planejaram por 6 meses o estupro do filho, pelo próprio pai. Esses são os pecados longe de Deus. Pelo que Adão e Eva cometeram, isso foi se aprofundando, porque quanto mais distantes estamos da nossa fonte, que é Deus, mais propício a profundos pecados somos. O pecado é tão grande na nossa geração que uma mãe mata o filho recém-nascido, bota no freezer e deixa 3 meses, todo mundo procurando o bebê. E ela dorme toda noite com o bebê todo esquartejado no freezer. Aconteceu na nossa região, na nossa comarca. 2018, aí a minha esposa, a minha família, fomos ministrar em São Paulo, Sorocaba. E depois, quando nós terminamos de ministrar, ficamos 7 dias lá. A gente passou na 24 de março para comprar algumas coisas para nós trazer embora. Enquanto a minha esposa andava nas lojas de roupa, que ela vendia roupa, eu e meus filhos fomos para onde? Na livraria. E na volta a gente viu uma mulher com 5 crianças comendo carne de porco cru, podre, fedendo a carne. Longe de Deus, o pecado nos aprofunda, deixa nós perverso e irreconhecível. Então, por causa de todo esse afastamento de pecado, muito mais coisas que eu e você fizemos dentro da igreja. Quantos amigos de vocês pediram para orar pelos seus familiares e nós dormimos sem não orar, enquanto ele passou acordado no hospital desesperado, dizendo para os médicos, não desligue os aparelhos. Quantos de nós olhamos filmes na Netflix, enquanto nossos amigos disseram assim, dá para tu orar 10 minutos pelo meu irmão? E a gente não ora. Pastor, por que está falando isso? Porque eu preciso te levar num lugar, para você entender que longe de Deus somos os homens mais perversos. Pastor, nós somos cristãos e somos perversos. Quem criou Adolf Hitler foi uma judia. Mas ele pegou um caminhão inteiro de gasolina. Usou um médico Mengele, chamado Anjo da Morte, que injetou em 4 milhões de crianças a gasolina na veia e artéria para ver morrer aos poucos. Somos perversos. Diante do diabo e longe de Deus, somos os homens mais perversos. Não quero me aprofundar muito na nossa perversidade, senão você vai embora. Mas quantos de vocês aqui, que estão aqui essa noite? Eu sei de muitos que deram, mas quantos de vocês aqui, eu e vocês, compraram esse ano uma cesta básica de R$39? Vou mais além, quantos de vocês, desesperados que iam cortar a internet amanhã,
pediram dinheiro emprestado, venderam uma calça, botaram no brick, fizeram qualquer coisa pela internet para poder pagar a internet. Então, diante de toda essa perversidade, Deus resolve chegar a eu e você. Depois que Adão fez e destituiu da glória, Jesus nasce. E ele vem trazer uma boa notícia. Eu vou dizer de novo para você dar um glória a Deus. Jesus começa a anunciar as boas novas. Qual é as boas novas, pastor Gabriel? Jesus veio dizer que Deus resolveu perdoar para que nós pudéssemos voltar ao céu. Eu precisaria parar aqui para você se batizar. Eu não precisaria ministrar mais os 40 minutos que eu tenho. Se eu dissesse essa noite que Jesus resolveu te dar essa chance, já era o suficiente para você largar a família, o vício, largar o que quiser para entrar nessa água essa noite. Você pode dar um glória a Deus? Então, Deus usa o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo para dizer: espere que está chegando alguém que vai morrer no seu lugar, que vai como ovelha ao matadouro muda. Passou-se esses dias, nasce João Batista. Ele vai para o deserto. E lá ele recebe uma palavra do Senhor. Abra comigo João capítulo 1. Vamos trabalhar com Bíblia para que eu não quero iludir somente para você entrar na água. Eu quero ser verdadeiro pela Bíblia. João capítulo 1. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho um tio irmão do meu pai que faz 35 anos que ele tem uma bala alojada no cérebro. Atirado com 38 pelo seu filho de 12 anos. Briga de pai e filho. Ele viu o pai dele mexer com muita gente através da arma e ele pegou a própria arma e disse assim: não faz mais. Faz quase 40 anos que eles têm a bala alojada na cabeça. Queridos, nós de longe de Deus somos capazes de fazer coisas terríveis. Você vê dois presidentes sentados num palácio cercado de câmera e do exército, comendo do bom e do melhor, enquanto milhares de jovens de 18 a 25 anos morrem nos campos de guerra. Por causa de um ideal, aquilo que o presidente botou na cabeça tem que se cumprir. Só que o meu Jesus, ele não senta no palácio e manda você morrer essa noite. E a boa notícia é que você tem a oportunidade de sentar nos palácios celestiais, enquanto ele vai para o campo de guerra morrer. Todos acharam João? João capítulo 1, versos 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu me referi quando eu disse que depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água. Presta atenção, eu não conhecia, é por isso que eu estou batizando com água. Preste atenção, para aquele que viesse ser revelado. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que é filho de Deus. Olhe para mim. Mateus, deixa eu dar uma revelação para vocês. João Batista foi para o deserto e disse assim: Deus, qual é a palavra que eu tenho para a cidade? Deus disse assim: vai para a cidade, fale em arrependimento, porque as boas novas chegaram. Diga para o povo que Jesus está vindo e que vai salvar a humanidade para aquele que se arrepender. E ainda faça um ato profético, batize nas águas.
Porque quando tu ir batizando, tu não vai reconhecer o Messias. Tu só vai reconhecer o Messias quando ele ser revelado da água. Quando ele vir para cima e uma pomba pousar sobre ele, e tu escutar uma voz dizendo: meu filho, esse é o Cordeiro. João Batista começa então a ministrar as boas novas. Se arrependa, é o reino dos céus, raça de víboras, cobras e mentirosos, vem se batizar, se arrependa. Mas ele não está tanto na pregação, ele está envolvido de saber quem é que Deus vai revelar. Quando ele baixa Jesus nas águas, que levanta para cima, o céu se abre, uma pomba desce sobre ele, e ele escuta uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Por isso que ele disse o seguinte: eu testifico que é filho de Deus. A partir deste momento, as boas novas é anunciado para mim e para você sobre arrependimento. É por isso que nasce o batismo. E eu quero tirar umas dúvidas de você essa noite sobre batismo. Eu quero anunciar um pouquinho sobre isso. Sabe, querido, que quando Deus criou eu e você no jardim do Éden, no coração de Adão, eu e você éramos uma criatura formada do barro. E uma criatura formada do barro, ela é algo que é feito por Deus, ela foi criada, então ela se chama criatura. Por causa da destituição do pecado que tirou os céus e terra, eu e você somos um boneco de barro, uma criatura. Só que a Bíblia diz que Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Preste atenção, a salvação, quando você se batiza aqui, querido, quando nós somos batizados nas águas, você se batiza, presta atenção, você sai do estado de formação de barro, de criatura, e se torna filho. Vou ler para você João 1,12, não abra, senão perdemos muito tempo. João 1,12. Contudo, aos que creem e receberam o nome de Jesus, deu o direito de se tornarem filho de Deus. Você é transferido da criatura que pode ser envolvida pelo diabo e nasce como um filho de Deus. Pastor, tu está dizendo que se eu não ser batizado eu sou criatura? Infelizmente, eu tenho que afirmar diante da Bíblia que quem não é batizado é criatura. Só os que recebem o nome de Jesus e são batizados se tornam filhos. Só que tem um problema, que você não se torna herança, se torna co-herdeiro. Porque Adão vendeu eu e você para o diabo. Perdemos a nossa autoridade de filho no Éden. Então, se perdemos a nossa paternidade, Wesley, nós não fomos jogados aos palácios, fomos jogados aos orfanatos. Nos orfanatos, quem cuidou de mim e de você aqui na terra foi os demônios. Levando nós à perversidade, pecados e mentira. Então Jesus um dia apareceu com uma pasta cheia de papel. Nesse orfanato do pecado, no orfanato da depressão, da rejeição, no orfanato do vício, da droga, do cigarro, do medo. Puxou a primeira lista desse orfanato e disse assim: Alex Pereira? E eu disse: é eu. Eu vim ver se tu aceita que eu te adote como filho. Eu, cheio de medo, não quis chegar muito perto de Cristo. Porque alguém me ensinou que Cristo poderia estar numa imagem de escultura. Mas Cristo olhou para mim e disse assim: ninguém vai te bater mais. Eu posso cuidar de ti e te levar para um lugar que nunca mais vai ter tristeza. Nunca mais vai ter escuridão. Todos aqui que têm medo de escuro. O escuro do medo. O escuro de morrer. O escuro de tantas coisas terríveis. Jesus está dizendo: no céu não vai ter mais escuridão. Eu serei sol por toda a eternidade. Então Jesus olhou para mim e disse assim: eu estou com a lista do certificado e eu queria te adotar. Você aceita? Então eu aceitei. Jesus me adotou. E eu fico esperando o dia de eu poder entrar no reino dos céus. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Quando você entrar nessa água que não é benzida, essa água não tem outro tipo de pH. Deus disse assim: vamos fazer um trato. Eu quero te explicar esse trato. Deus disse: eu levo meu filho na cruz do Calvário por 3 dias. Vão marretear ele
cuspir, vão bater, vão colocar numa cruz, ele vai ficar gemendo por 3 horas, esperando morrer, vão atravessar uma lança nos seus rins e fígados, e ele vai morrer à míngua com 3 pregos, sendo zombado. Meu filho vai fazer essa parte a pior. Se vocês fazerem outra parte, o meu filho vai ser exposto publicamente na montanha mais alta de Jerusalém, que se chama Monte Caveira. Para quem não conhece o Monte Caveira, é o lugar exato do Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Por isso que Abraão disse assim: eu orei tanto para ver Jesus, e eu vi Jesus no meu filho. Deus disse: eu vou fazer o meu filho nu. Tem umas cruzes que mostram Jesus tipo com uma flauta em redor, isso é mentira. Marcos diz nu. O próprio Deus nu, escarnecido pelo meu ingrato pecado, por tudo que eu fiz de errado. Deus disse assim: Alex, eu boto ele na cruz, deixo ele exposto por 3 horas, sendo cuspido, ninguém vai estar com ele, vão abandonar todo mundo. Ele vai ficar publicamente exposto, se tu fazer algo publicamente, deitar sobre as águas. Eu aceitei na hora. Por que Jesus pede publicamente? Porque ele também fez publicamente por você. Essa água não é diferente da ponteira, porque eu tirei da ponteira. Deus só está dando um ato profético público. Deus está dizendo: dentro dessa água, espiritualmente, vai ficar todo o seu passado. Daí o diabo vai vir com a mala, dizendo o seguinte: e ela se batizou, mas ela ainda continua fazendo errado. Deus vai dizer: querido, daqui para trás do batismo eu nem me lembro o que ela fez. Da agora em diante eu vou cuidar do coração dela. Todos os dias eu vou dizer para ela que é pecado, todos os dias, porque ela aceitou que eu comande, ela aceitou ser minha filha, então como direito de pai e autoridade, eu posso ensinar ela, eu posso ensinar ele a caminhar. O ato público do batismo é apenas para mostrar para o diabo que se algum dia ele quiser te acusar do pecado, ele tem que voltar na água, não em Deus. Isso, o que impede você de ser batizado? O eunuco falou. O eunuco disse para o Filipe: o que me impede? Você sabe quem é o eunuco? O homem mais rico da África, da Etiópia. Ele trabalhava no palácio da Candace, e Candace era a rainha. Para tu ter uma noção, ele estava com o exército carregado de segurança, porque ele estava carregando uma carruagem de ouro finíssimo, trazendo da Etiópia, para levar a Jerusalém. O homem que nunca passou fome, nunca passou trabalho, querido. E quando ele começou a ler, ninguém explicou, e ele ficou curioso. Ele disse: como é que pode uma ovelha? É um homem, mas parece uma ovelha. Dá um simbolismo, eu não entendo quem é esse. Não sei se ele está falando dele, se está falando de alguém pode me explicar. Filipe entrou na carruagem e disse: esse alguém? Jesus. Ele fez isso por ti. O que me impede? O que te impede de ser batizado, irmão? Você que nunca foi batizado, o que te impede? Pastor, a minha família é toda de outra religião. Querido, o batismo nas águas carimba o teu passaporte celestial. Você não está ausente de cometer pecado e muito menos do diabo te acusar. Mas agora você tem um carimbo de paternidade. Agora quem cuida de você não é mais os demônios. Agora quem cuida é o Rei dos Reis. Agora antes do diabo tocar na ovelha, precisa falar com o leão. Não, você não pegou. Antes do diabo tocar nas ovelhas, ele precisa falar com o leão. Sabe por que as ovelhas sempre vencem no meio de uma guerra de leões? Porque o nosso rei é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Lembra quando José foi erguido a rei? José pegou uma taça de ouro e colocou dentro do saco de comida de Benjamim, o mais novinho. E quando eles estavam indo, os guardas foram atrás e disseram assim: Benjamim, tu roubou a taça, vai preso, todo mundo preso, volta de novo para o governo. Chegou lá, José sabia que eram seus irmãos. E José disse assim: Benjamim roubou, vai ficar preso, vão ficar todo mundo preso, ninguém vai ver mais o pai de vocês. Mas José estava se corroendo por dentro, porque ele queria se revelar que era o irmão. Só teve um dos 12 irmãos que disseram: eu fico no lugar dele e morro por ele. Judá. Não, deixa eu dizer de novo. Por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Jesus olhou para os 12 da época e disse assim: só Judá se sacrificou pelo irmão, então eu vou nascer na linhagem da tribo de Judá.
Jesus só nasce, só vive em pessoas que se sacrificam pelos irmãos. Passa a palavra. Mas para quem não entende o que é o batismo. Pastor, por que tu não batiza quando criança? Porque a Bíblia diz que eu preciso crer, eu preciso estar apaixonado por Ele. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso dizer, eu realmente sou pecador. Eu realmente sou pecador. Então daí assim a gente faz o ato profético do batismo. Aqui não vai mudar nada a sua vida, mas vai mudar no mundo espiritual. Você vai se tornar filho. Você vai se tornar filha. A menina dos olhos dele. Não, diga de novo, a menina dos olhos dele. Preste atenção e eu encerro. Hoje eu queria ministrar sobre batismo para as pessoas que vão se batizar e deixar bem claro. Depois de se batizar, a gente vai sentar com elas e vai acompanhar o coração delas. Pastor, mas não tinha que fazer um curso de 6 meses antes do batismo? Alguns pastores entendam isso, eu respeito, assim como também respeito o meu. Eu acredito que não. Eu acredito que eu devo batizar hoje. Amanhã a gente acompanha eles. João Batista batizou naqueles dias que ele ficou na terra. Muita gente. Pastor, mas daí nem mudaram muita coisa, não importa. Mas mudou que eles foram adotados. E a adoção que foi no batismo das águas pode mudar muita coisa nas nossas vidas. Por isso, não morra sendo criatura. Morra sendo filho. Porque o problema da criatura é chegar lá no céu e dizer, Senhor, expulsamos em teu nome. Senhor, falamos em língua, curamos enfermos. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Nunca. Nem vi vocês fazer esse papel. Sejam adotados. Deixa Deus levar vocês para o céu salvo. Eu reforço dizendo, você vai continuar pecando, eu continuo pecando. Só que agora eu posso entrar no meu quarto e falar com o meu Pai. Jesus disse em João 15, do 13 ao 15, não sejais mais escravo, porque escravo não conhece o coração do seu Senhor, mas sejais amigo ou filhos, porque o Senhor contará todos os seus segredos. O filho se torna íntimo. Seja um pecador, mas um pecador arrependido. No céu não entra o pecado, mas entra o pecador. Não morra sem ser salvo. Não morra. Por isso que Spurgeon tem uma frase dizendo, todo ateu no inferno vai clamar por Deus. Um dia eu quero trazer uma ministração sobre o inferno e você vai conhecer. Você vai ver que história terrível é aquele lugar. Por eternidade. Para sempre. Para sempre. E nós vamos... Quem não ser salvo vai olhar para o céu e ver as maravilhas do Senhor. Então não deixa nada impedir você. Nada. Nós não deixamos ninguém impedir nós lá na nossa casa. Alguns da minha família, dos mais antigos, diziam assim, espera eu morrer para depois tu se batizar, Alex. Pode morrer hoje ou amanhã eu vou me batizar e deu. Mas eu tive o prazer de te batizar quando era pequeno. Eu entendi que eu quero assim. E um dia, depois de eu me batizar há muitos anos, eu ministro numa igreja e quando eu faço apelo, ele vem para frente. Aquele que pediu para morrer antes de eu ser batizado, vem para frente numa ministração. Me abraça bem velhinho. E diz o seguinte, eu estou apaixonado pelo teu Jesus. Rompe as barreiras. Não há mais dias de brincar. O céu já se abriu, o arrebatamento está chegando. Você crendo ou não. Pastor, eu gosto ainda de músicas do mundo. Se batiza, depois tu vai entender. O Espírito vai entrar em você, vai mostrar que só o louvor a Deus vai suprir a tua alma e o teu espírito. Você vai ver que a velocidade 5 do creu nunca vai acompanhar o arrebatamento. Você vai ver que no piscar de olho, a igreja será arrebatada.
A velocidade 5 não alcança o piscar de olhos. Você vai ver que agora fiquei doce, doce, não subirão. Subirão os que são sal dessa terra. Você acha que foi fácil largar o Guns N' Roses e Black Sabbath, amém? Queridos, eu fiquei 1 ano pagando uma guitarra dos Estados Unidos. Só porque era igual a do Slash. Vendi ela de graça e até hoje não recebi. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Não é fácil, mas é gratificante. É o processo. É o processo. Você é filho e vai crescendo. Hoje eu não posso, nem o Ediel, nem você que é pai de bebê pequeno, não podemos dar uma moto para eles andar com 1 ano de idade, eles caem. Então Deus diz lá em Gálatas 4 o seguinte: olha, quando o menino for pequeno, colocarei tutores para educá-lo. Deus coloca o Espírito Santo para nos educá-lo e começar a dizer: isso é pecado, não pode mais. Não precisa fazer isso antes do batismo, pode ser depois. O batismo é só para você ser carimbado no certificado de filho. Só isso. Só para o diabo não acusar mais você diante dos céus. Deus vai dizer: não me lembro que fez isso. Porque Deus disse que aquele se batizar nas águas, ele jogará todo o pecado no mar do esquecimento. Se batize. Depois o Espírito Santo vai convencendo você de tantas coisas. Já batizamos muita gente fumando, bebendo, drogado, que hoje são pastores, hoje são obreiros, hoje são amigos. Porque primeiro foram adotados, e a adoção trouxe um pai que o ensinou e capacitou. Amém? Se coloque de em pé. Os músicos já podem ir preparando os instrumentos. A Bíblia diz que aquele que aceitar Jesus publicamente, eu anunciarei no céu publicamente que és filho de Deus. Assim como Jesus foi escarnecido publicamente, Ele pede que você, diante de tantas testemunhas, aceite Ele como suficiente Salvador. É obrigado, pastor? Não é obrigado, eu não fui obrigado a aceitar. Ele olhou para mim e disse: cara, tu é feio, mas eu te amo. Ele olhou para o meu irmão e disse assim: cara, se não é o meu amor, eu não te queria de tão feio, mas eu te amo. Nos salvou, querido. Salvou muita gente daqui. Alguém veio para frente aceitar Jesus, obrigado? Não. Outra coisa, os pastores estão aqui não é para iludir a sua cabeça de aceitar Jesus. Quem diz que aceitar Jesus é ser crente? A Bíblia diz que crente é crer, e a Bíblia diz em Tiago que até o diabo crê. E o diabo é mais pentecostal que nós, que ainda a Bíblia diz que ele crê e estremece. E às vezes nós estamos aqui no culto. É no Espírito. Fecha os teus olhos. Apaga a luz para mim, Ediel. Fecha os teus olhos. Antes de nós dar continuidade ao batismo das águas, eu estou esperando esfriar um pouquinho mais. Aqui não esfriou o suficiente. Os dedos do pé eu não sinto mais. Fecha os teus olhos. Eu queria fazer um convite para você. Você que não aceitou Jesus, quiser aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, eu queria convidar você para vir aqui na frente. Eu queria que você aceitasse publicamente. Eu queria que você viesse aqui e dissesse: pastor, eu quero esse Jesus que resolveu morrer por mim e me dar o céu novamente e me adotar como filho. Eu queria convidar você para vir aqui. Você que nunca aceitou, você que talvez saiu dos caminhos do Senhor e tem medo de voltar, tem medo de voltar, tem medo de achar que Deus vai te espancar. Deixa eu te dizer, Ele é Pai, não espanca. Se você se afastou, Ele está dizendo: volte, filho meu,
Porque Deus está mais preocupado em te ver na presença dEle do que na presença do diabo, sendo açoitado, humilhado e judiado. Então corra aqui para frente. A salvação é individual. Você não pode depender do teu pai, dos teus familiares. A salvação é individual. O teu pai não te leva para o céu e nem a tua mãe. Somente Jesus pode te levar. Você pode ter pessoas que te abençoam na terra, mas depois da morte você só tem Jesus para te levar. Pode desfrutar de tudo aqui na terra, mas deixa eu te dizer, não morra sem Ele. Não morra sem Ele, por favor. Por favor, não morra sem Ele. Fecha os teus olhos. Enquanto os meninos cantam um pouquinho, eu queria convidar você para vir aqui na frente. Você que quer aceitar, se reconciliar com Jesus. Fecha os teus olhos e começa a adorar o Senhor. Você tem uns minutinhos para vir aqui na frente. Nós éramos ovelhas perdidas, mas Ele nos buscou na casa de Israel. Meu Deus, impressionante é o teu amor sobre nós. Que deixou não posso. Oportunidade. Não perca essa noite. Feche os teus olhos e o adore. Adore aquele que é Rei dos Reis. Aleluia. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Queridos, nós temos dois que vão se batizar conosco. Você que se decidiu se batizar conosco, nós vamos estar indo lá atrás bem rapidinho para botar as vestes. Enquanto a minha esposa vai dando os recados, coordenando o culto aqui, para nós fazer o ato profético, amém? Não perca a oportunidade. Jesus pode voltar para você amanhã.
A gente não sabe o nosso dia, querido. E eu não quero dar uma pressão psicológica em você que você vai morrer essa noite, não. Mas o menino de Mampituba morreu. Jesus chegou para ele antes de nós. Nós soubemos o nosso dia. A Bíblia diz que Jesus vai voltar como ladrão. Se você soubesse como ladrão voltaria, chamava a polícia para deixar de guarda na sua casa. Esteja preparado para o Senhor, amém? Chamar minha esposa, pode sentar. Eu quero que os batizandos vão lá atrás comigo. O pastor Delcar também. Os músicos fiquem preparados. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos ofertar nessa noite então. Vamos ofertar, você que trouxe o seu dízimo. Amém, enquanto o pessoal ali se organiza. Amém, você que trouxe, pegue na sua mão. Querido pastor, né, juntamente com o irmão Bruno. Ó, irmão Bruno, amém. Eles estão a semana toda, né? Começaram a fazer as madeiras. Acho que vai mais uma semana ainda com a madeira, para depois a gente forrar. Eu acho que a igreja vai ficar mais quentinha. Amém? Glória a Deus. Então tudo isso, né, é feito com o seu dízimo, com a sua oferta, né? Nós ganhamos toda a parte do forro, mais madeira, tudo ali, né? Arame que não para mais, prego que não para mais. Estamos sendo comprados com a sua oferta e o seu dízimo, amém? Então você que trouxe, pegue na sua mão. Mesmo que você não trouxe, querido, eu queria que todos colocassem em pé, para você vir aqui na frente. Você que trouxe e você que não trouxe, gostaria que levantasse a sua mão e viesse aqui na frente também para o diácono estar ungindo você, amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, agora todos os ofertantes e dizimistas, Pai, na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Pai, as janelas dos céus e venha derramar 100 vezes mais, Pai. Aquele que tem uma semente, que o Senhor venha, Pai, prosperar, Pai. Mas aquele que não tem, Pai, o Senhor conhece o coração. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha prover na casa dele também, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Amém. Pode trazer, queridos. Todos venham aqui na frente para a irmã abençoar vocês. Casais, dia 11 de junho, passa sexta que vem, na outra a gente vai fazer um culto de casais aqui na igreja, amém? Então eu quero convidar os casais para estar já se organizando, para estar vindo aqui no culto de casais. Querido, o culto de casais ele acontece a cada 2 a cada 3 meses, então eu gostaria que você se esforçasse e você viesse, né? Vai ser uma noite bem abençoada, vai estar eu e o pastor, vamos estar ministrando uma palavra juntos, né? Vai ter também um sorteio de um almoço para o casal, vai ter uma caixinha de perguntas, onde você vai estar fazendo perguntas para nós. Vai ser uma noite bem interessante, uma noite bem legal mesmo. Mas eu gostaria que o casal, né, você se esforçasse e viesse para o dia 11 de junho, às 7h30. Amém? Aleluia. Eu queria chamar os batizados aqui para nós fazer uma oração. Vocês coloquem de pé para nós orarmos juntos. Queridos, o Ministério de Louvor vai estar tocando. Eu queria que você estivesse adorando. Nós não vamos anunciar nomes assim, vem o fulano, depois o Bertano, não. Vai acontecer durante o louvor e a adoração. Amém? Então estenda sua mão para cá, vem mais aqui, ó. Pai, em nome de Jesus,
Nesse momento tão sublime, Senhor, tão especial, nós queremos te ser grato pela vida, Senhor, dessas duas pessoas que aceitaram, Senhor, Jesus, o teu Filho amado, como único e suficiente Salvador. E a tua palavra diz, Senhor, que todos quanto o aceitaram, tu deu-lhes o direito de se tornarem teus filhos. Então nessa noite, Senhor, onde uma alma vale mais que o mundo inteiro em pecado, há duas aqui nessa noite. E eu acredito que há uma festa no céu, porque são pecadores que se arrependeram, e no ato público de confissão nessa noite, Senhor, vão estar descendo as águas. Pai, o nosso coração se enche de gozo, de alegria, por sermos participantes desse momento. Quanto mais, Senhor, eu acredito que nos céus, Jesus, à destra do teu trono, se alegrando em ver o seu sacrifício sendo validado aqui nessa noite. Por isso eu quero te pedir que no decorrer dos dias, Senhor, que estão por vir sobre a vida deles, Pai, eles sejam guiados pelo teu Espírito Santo, e que nessa trajetória, Senhor, rumo ao céu, rumo à tua glória, Senhor, nos momentos difíceis eles possam se lembrar da cruz que o teu Filho suportou pelo amor deles. Nos momentos, Senhor, onde pedradas virão, acusações virão, eles possam se lembrar que o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo, já os limpou e os purificou, e novas criaturas eles são na tua presença, Pai. Por isso nós queremos se alegrar contigo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu queria que você fosse adorando enquanto nós fizéssemos o ato com eles. Amém? Eu queria chamar a Alice para ficar aqui. Vem aqui, Alice. O Simval também vem aqui, Simval. Alice e o Simval vem aqui comigo, ó. Para depois vocês dar um abraço neles. Aleluia. Fique intercedendo então, fique intercedendo. Aleluia. Vai, queridos.
quiser se batizar domingo que vem, eu encho a água de novo. Eu não tenho problema de nós enchermos ela. Amém? Queridos, a dona Fabiane é um presente que a gente ganhou aqui na igreja, junto com o Simval. São dois presentes maravilhosos para a gente. Ela tomou uma decisão. Essa decisão envolve muitas coisas que ela tomou, mas ela se apaixonou por Cristo. Mas Cristo já tinha se apaixonado por ela antes. Jesus disse que nós só o amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. O Yuri, que nós batizamos em 2019, ele apareceu na igreja num dia que eu estava à tarde orando e disse assim: pastor, por que tu é tão feliz e eu já tentei me matar algumas vezes? Procurei algum suicídio e não consegui. Eu sou muito triste, carrego um vazio. Eu disse: querido, é só porque eu sou apaixonado por Jesus. Ele disse: então fala um pouquinho do teu Jesus. Eu disse: ah, querido, meu Jesus é lindo, é bom, maravilhoso. Pastor, eu passo trabalho? Ele perguntava. Eu disse: aí é que eu passo. Passo trabalho, fico judiado, caio nas montanhas, mas Ele foi me buscar. No escuro que ninguém deu valor para mim, Ele pegou eu no colo. A Bíblia diz no livro dos pequenos profetas que o bom pastor buscou a ovelha machucada, colocou no colo e trouxe para cuidar. Então passou alguns dias, ele foi na igreja todo meio com medo. E daí está o problema, é que ele veio no dia que o pastor Alex está apaixonado por Jesus. E quando eu falei para ele que Jesus era top, ele veio na frente acender. Eu escrevi um pouco da vida dele no livro da graça. Passando alguns dias ele ligou para mim: pastor, Deus está me cobrando por batismo, pode me batizar? Eu escrevi: falasse com a pessoa certa. Se tu me pedisse dinheiro, falasse com a pessoa errada. Mas para batizar, tu falou com a pessoa certa. Então, o mais importante, não deixe de morrer sem ser filho de Deus primeiro. É lindo, veja como a água estava legal. Amanhã nós vamos jogar água fora, não tem problema. Os pecados estão aqui dentro, tu não consegue ver. Mas espiritualmente essa água está tordada, cheio de lugares que o diabo podia colocar e não pode mais. Não mudou nada dessa água, mas no mundo espiritual, tudo aquilo que o diabo planejou na vida do Yuri, de morte, assassinato, de suicídio, deu tudo errado, ficou aqui. O dia que o diabo subir no céu e dizer assim: Deus, mas o Yuri ainda comete pecado, e é meio assim, Deus vai dizer: cara, ele é meu filho, eu vou cuidar dele, e tudo que ele fez eu não me lembro. Sabe o que o Yuri e a dona Fabiana fizeram publicamente? Reconheceram o que Jesus fez por eles publicamente. Isso é o ato mais lindo que tem. Eu reconhecer que eu não podia ser salvo e alguém quis me salvar. Eu não podia ser amado o suficiente, mas alguém me amou o suficiente. Alguém te amou o suficiente ao ponto de morrer no seu lugar. Amém? Mais uma vez vamos aplaudir Jesus. Enquanto eles vêm para nós entregar o certificado para eles, a minha esposa falou do encontro de casais. Querido, vai ser top esse dia. Nós vamos fazer a decoração, nós vamos pregar em 2 sofás top aqui, nós 2 juntos. E a ministração, nós não podemos contar para você, nunca foi ministrado em púlpito nem